Episódio 2 da terceira temporada de Demon Slayer, galera. Um episódio um pouco mais tranquilo quando se trata de ação, mas um episódio que trouxe alguns questionamentos interessantes em relação às linhagens de alguns personagens. Primeiro, em relação ao protagonista, o Tanjiro. Será que ele realmente é um descendente direto do maior caçador da história, que foi o Yoriichi? E quanto àquela fala do corvo ali, do nosso querido Hashira da Névoa Muichiro, sobre ele ser descendente do usuário da respiração do sol, o que ele quis dizer com aquilo? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu queria agradecer a você que se inscreveu no canal no vídeo da semana passada, comentando o primeiro episódio dessa terceira temporada, que bombou, muita gente assistiu e dessa forma a gente conseguiu alcançar a marca de 700 mil inscritos, galera. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, e se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever aí embaixo rapidinho e de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo no fim dos domingos, galera, para animar o seu final de domingo, para deixar ali, porra, aquele fio de esperança no fim do túnel, finalmente um vídeo para alegrar o meu final de domingo. Então lembra de se inscrever, de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo, e se você for ainda mais fã do canal, lembra de passar rapidinho no link na descrição e no comentário fixado para votar no canal, pra gente poder se classificar para a próxima fase do prêmio IBEST, galera. Vai lá, 2 segundinhos, vota e já volta que dá garantido, beleza? Vamos lá então, galera. A gente começa esse episódio com um conflito muito interessante entre o Muichiro e o Tanjiro, que já evidencia o quanto esses dois personagens eles são diferentes, né? Diferente da relação, por exemplo, que o Tanjiro ele teve com os outros pilares, por exemplo, lá na primeira temporada com o pilar da água, né? Que apesar de ter começado com um pequeno conflito também, né? Com o lance da irmã dele. Depois criou-se uma relação bem positiva entre eles. Depois, já na segunda temporada, foi ainda melhor quando o Tanjiro ele conheceu o pilar do fogo e depois conheceu também o pilar do som, e eles trabalharam juntos ali, né? Galera, foi uma relação extremamente positiva. E eles eram figuras, né, pelo menos o pilar do fogo e o pilar do som, eles eram figuras ali que espelhavam, né, uma esperança e um símbolo, né, tipo um respeito muito grande para o protagonista, serviam de exemplo para ele, né, um objetivo a ser alcançado, alguém a ser espelhado. Diferente do Muichiro nesse começo dessa terceira temporada, que se mostrou alguém extremamente diferente, não só desses outros pilares, mas também do próprio Tanjiro em personalidade, né? A gente vê, que a gente sabe, né, que o Tanjiro é aquele cara extremamente certinho, extremamente justo, que vai defender os injustiçados, e ele tá lá para defender o garoto que estava sendo bulinado pelo Pilar da Névoa, né? E a gente tem nesse episódio a oportunidade de ver mais da personalidade do Pilar da Névoa, né? Que até, se a gente for parar pra pensar na definição do poder dele, faz muito sentido que a personalidade do Muichiro case com, né, a sua habilidade de névoa, né? Ele é aquele cara extremamente frio, extremamente metódico, não dá pra dizer, mas extremamente racional quando se trata dos papéis que cada um precisa exercer nesse mundo para que a coisa funcione, né? Para que todo esse trabalho conjunto dos caçadores de demônios funcione, né? Toda essa instituição consiga funcionar como instituição mesmo, né? E a gente vê ele colocando ali, né, o Kotetsu, né, que é o ferreiro que a gente vê, que é apresentado nesse episódio, né, colocando ele no lugar dele, dizendo que o trabalho dele é extremamente menos importante do que o trabalho de um Hashira, por exemplo, que o tempo dele é muito mais valioso que o tempo de um ferreiro, e vai o Tanjiro, ele se mete no meio aí tentando defender o moleque, dizendo que não, o trabalho dele também é muito importante e tal. Olha só que é engraçado, né? O Tanjiro, ele tem, né, a boa vontade de defender, mas ele se enrola completamente em tentar defender o moleque, dizendo: você pode até tá certo nas coisas que você tá dizendo ali, mas não é bem assim também, né? Você não pode falar assim com as pessoas e tal, que realmente, né, o mínimo de educação, pelo amor de Deus. Então a gente tem essa oportunidade já nesse começo desse episódio para entender um pouco mais da personalidade do Hashira da Névoa, e até mesmo a gente ter um comparativo ali de força entre eles, né? A gente vê que o Hashira da Névoa tava muito ali, né? Quando o Tanjiro pega no braço dele, ele não move 1 milímetro, né? Ele fica ali com o braço parado, meu amigo. Por que você tá tentando tirar, tentando apertar o meu braço, meu amigo? Tá tentando me puxar, me empurrar? Ele não mexe 1 milímetro, mas por outro lado, a gente também vê o Tanjiro não deixando barato, conseguindo pegar ali o Kotetsu ali das mãos dele, né? Numa velocidade que até impressionou o Muichiro. E a gente descobre nesse episódio que aquilo que apareceu no final do primeiro episódio não se tratava do Yoriichi em carne e osso, mas na verdade se tratava de um boneco do Yoriichi chamado de Yoriichi
tipo 0, que a gente sabe que foi o maior caçador da história. E é curioso quando a gente para pra pensar, né, no fato dele ser o maior caçador da história e a gente ter esse conhecimento, que quando a gente vê dentro da história, por mais que a gente saiba disso, os personagens não necessariamente sabem disso também, sabe? A grande mítica do maior caçador da história não foi tão disseminada quanto a gente esperaria que ela tivesse sido, né? A gente vê o Kotetsu ali dizendo, eu ouvi falar que foi um caçador ali de mais de 300 anos atrás e tal, mas eles não têm a consciência de quem realmente está na frente deles, né? De quem, pelo menos, o boneco ele tenta imitar de fato, e é isso que é curioso, né? Isso tudo não foi passado adiante, talvez, da forma que deveria ter sido, até como uma forma de tentar inspirar as próximas gerações. Você ter um símbolo como aquele que, por mais que tivesse morrido, porra, ainda saber que ele existiu é um negócio que impõe um certo respeito, dá uma moral a mais para esses personagens que estão tentando ali, depois de séculos ainda, tentando derrotar o Muzan, né? E é explicado pra gente o porquê daquele boneco ter 6 braços, que nada mais era para tentar reproduzir os movimentos originais do Yoruichi. E, inclusive, né, eu até fiz um shorts essa semana falando do porquê a Lua Superior 1 também tem 6 olhos. Se vocês pararem para pensar, né, é uma correlação até interessante, né? E faria sentido a gente pensar que a Lua Superior 1, tendo sido o irmão do maior caçador de todos, o Yoruichi, ele teria tentado, depois que se tornou um demônio, desenvolver esses 6 olhos para também tentar acompanhar os movimentos do maior caçador da história, que foi o Yoruichi. A diferença, né, é que ele falhou miseravelmente. Mas eu acho que a parte mais interessante desse episódio foi todo o dilema do Kotetsu, que é o garoto que é apresentado pra gente, que estava sofrendo bullying ali do Pilar da Névoa, e depois o Tanjiro começa a conversar com ele. O grande dilema dele enquanto aquele que está preservando aquele boneco do Yoruichi é muito engraçado, porque por mais que ele não saiba exatamente quem aquele boneco tenta imitar, né, que era o Yoruichi, ainda assim ele tá num dilema, ele vive esse dilema entre tentar preservar a herança da sua família de ferreiros ou usar aquele boneco até quebrar e não ter como consertar, né? Porque uma vez que o boneco ele fosse quebrado, ele próprio, né, o garoto, ele assume que ele não tem a capacidade, as habilidades que a sua família teve um dia, né, o seu pai, inclusive, né, depois que acabou falecendo, só sobrou ele não teria como reproduzir o mesmo feito de tentar consertar aquele boneco e, quiçá, talvez até tentar criar um boneco tão bom quanto aquele. E então esse é um dilema muito interessante que vai ser respondido ainda durante esse episódio, né? Mas enquanto isso, a gente vê como o Tanjiro, ele diz que lembra de ter sonhado com aquele que estava na sua frente. Apesar dele não saber a identidade, ele um dia sonhou com aquele homem e é explicado pra gente que talvez aquilo tivesse sido uma memória herdada, uma memória passada através de gerações, que foi dito ser algo extremamente comum, né? Não só a genética ser passada através das gerações, mas também as memórias dos seus antepassados. Então, se o Tanjiro, ele lembra de ter sonhado com aquele homem, com o maior caçador de todos, isso significa que ele é um parente direto do maior caçador da história? Vamos falar sobre isso agora. Galera, já pra cortar a asinha de vocês, simplesmente não. O Tanjiro não é descendente do Yoruichi. O Tanjiro, ele é descendente de alguém que conheceu o Yoruichi pessoalmente e também era um grande amigo dele, que era o Sumiyoshi, que foi aquele cara muito parecido com o próprio Tanjiro que a gente viu no primeiro episódio dessa temporada, mas que não era o pai do Tanjiro, mas sim um antepassado direto deles de mais de 300 anos atrás. E só pra contextualizar vocês, já que a gente não teve isso no primeiro episódio, o Sumiyoshi e o Yoruichi, eles se conheceram quando o Sumiyoshi foi resgatado pelo Yoruichi quando um demônio ameaçou a sua vida. E desde então, o Yoruichi o encontrava com frequência e eles se tornaram irmãos. O Sumiyoshi frequentemente assistia o Yoruichi realizar a respiração do sol e memorizou os movimentos corretamente. Esses movimentos, depois a gente viu o pai do Tanjiro realizando na primeira temporada, né, que foi chamado de a dança do deus do fogo, e depois a gente viu o próprio Tanjiro no episódio 19 reproduzindo esse movimento, que se trata da respiração do sol. Mas quanto à semelhança do Tanjiro com o Yoruichi, nunca foi confirmado que eles têm qualquer parentesco, apesar deles serem
extremamente parecidos, né? Seja no seu físico, seja no seu cabelo, quando o Tanjiro ele deixa o seu cabelo um pouco mais comprido, fica ainda mais parecido, seja até com os seus brincos, que são exatamente os mesmos, eles não são parentes direto, pelo menos nunca foi nem deixado dica de que eles possam ser parentes direto. E quanto ao Tanjiro ele ter sonhado com o Yoruichi, nada mais é porque o seu antepassado de mais de 300 anos atrás ter conhecido o Yoruichi em vida. Então o antepassado do Tanjiro ele tinha essas memórias por ele ter conhecido o Yoruichi e isso que foi passado para o Tanjiro. Só que ainda durante esse episódio, se tratando de linhagem, a gente vê o Corvo do Pilar da Névoa dizendo uma frase muito interessante sobre o Muichiro ser um descendente do usuário da respiração do Sol. O que ele quis dizer com isso? Ao longo de todo o episódio a gente vê a narrativa ali jogando na nossa cara uma possível semelhança, na verdade um possível parentesco, porque a semelhança, né, é explícita, mas um possível parentesco do Tanjiro com o Yoruichi, mas a gente vê essa frase completamente jogada ali do Corvo dizendo que o Muichiro é um descendente de um usuário da respiração do Sol. Então isso quer dizer que o Muichiro ele é descendente do Yoruichi? Ou será que a tradução ali, a legenda estava errada? O que está acontecendo? Galera, aqui eu vou precisar adiantar um pouco as informações e dizer para os curiosos que, apesar do Yoruichi ele não ter deixado descendentes quando ele ainda era vivo, o seu irmão, que depois veio a se tornar a Lua Superior número 1, esse sim, enquanto vida, deixou um descendente, ou seja, a sua linhagem seguiu adiante. Ou seja, o que aquele corvo ele se referia não era do Muichiro ele ser um descendente do Yoruichi, mas sim um descendente direto do irmão do Yoruichi, que se tornou a Lua Superior número 1. Isso é, inclusive, né, debatido entre eles próprios, né, ao longo do arco final, ao longo da batalha final, enquanto eles próprios, né, enfrentam um ao outro. Já a segunda metade do episódio se trata de todo o treinamento do Tanjiro contra o Yoruichi tipo 0. E é aquilo, galera. O Kotetsu, depois que se anima em treinar o Tanjiro, a gente só vê... É um show, galera. É uma alegria só, porque é muito engraçado como ele simplesmente é privado de comida e água. O moleque Kotetsu parecia que chegou igual aquele meme, tá ligado? É, meu amigo, não vai ter comida nem água. Você estava errado, né? Eu menti para você. Não vai ter comida nem água. Só vai ter espada e paulada em você. Através do boneco do Yoruichi. Bom, eu planejei essa piada. Até que finalmente a gente vê a cena do Tanjiro cortando o boneco do Yoruichi. Inclusive, ele até hesita naquele último momento, né? E o próprio Kotetsu, ele fala pro Tanjiro e com tudo, porque aquela pergunta que eu levantei, aquele dilema do Kotetsu que eu falei aqui pra vocês durante o vídeo, é respondida agora. O dilema que ele tinha em tentar preservar a herança da sua família pelo maior tempo possível, ou usar o boneco até que ele fosse superado, até que ele fosse destruído, que era exatamente a função para que ele foi criado. Sim, o Kotetsu nesse momento prioriza essa segunda alternativa, e essa era exatamente a alternativa correta, porque no momento em que a cabeça do boneco é destruída, a gente vê que existia uma espada de mais de 300 anos atrás dentro daquele boneco, e a verdadeira herança que foi passada através das gerações não era exatamente o boneco, mas sim a espada que existia dentro daquele boneco, galera. E obviamente, né, como o Tanjiro ele tá com a sua espada quebrada, ele vai receber, obviamente, essa espada nova, né? Vamos ver se ela é boa de verdade. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, tenho certeza que você curtiu. Então lembra mais uma vez de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para ativar também o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir. E se você não assistiu o meu vídeo sobre o primeiro episódio dessa terceira temporada, ele vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir. Beleza? Até a próxima. Tchau.